Leonardo sempre teve uma relação especial com os seus sonhos. Desde pequeno, sentia que o sono não era apenas um descanso, mas uma porta para um mundo de mensagens e encontros invisíveis. O cantor, que havia perdido seu irmão recentemente, acreditava que os sonhos se tornaram uma maneira de sentir a presença do familiar que já não estava mais ali. Mas na noite que mudaria sua vida, Leonardo experimentaria algo completamente diferente. Ao se deitar, ele adormeceu, mas o que aconteceu em seu sonho não foi uma simples visita de seu irmão. Em vez disso, uma sensação de urgência tomou conta de seu ser, algo que o fez acordar com uma sensação palpável de que ele precisava agir, que algo ou alguém o aguardava. O cenário do sonho era surreal, uma mistura de luzes e sombras, onde uma figura desconhecida apareceu à sua frente, como se tivesse sido enviada para lhe dar uma missão. Esse sonho seria o ponto de partida para uma jornada que transformaria completamente a sua vida. O dia seguinte ao sonho, Leonardo não conseguia parar de pensar na sensação de urgência que sentira. Algo em seu coração lhe dizia que ele não podia ignorar aquele pressentimento. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não imaginava de que forma. O cantor tentou seguir sua rotina, mas tudo parecia sem sentido diante da intensidade daquele sonho. Foi então que, em um evento beneficente, a oportunidade se apresentou. Leonardo estava cercado de pessoas dando autógrafos quando uma jovem apareceu à sua frente. Ela parecia diferente, uma presença marcante que de alguma forma fez com que Leonardo se lembrasse imediatamente do sonho. A menina, com olhos cheios de tristeza e um semblante tímido, estava ali, quase como se tivesse sido enviada diretamente para ele. Os dois se olharam por um breve instante, mas aquele olhar foi suficiente para que Leonardo sentisse que o destino o chamava. Sem saber exatamente por quê, ele se aproximou e começou a conversar com ela. A menina, embora tímida, revelou que vinha de uma favela, que sua vida era marcada por dificuldades imensas e que, por algum motivo, sentia uma conexão inexplicável com ele. Aquele encontro, aquele olhar, seria o primeiro passo para a jornada que começaria a se desenrolar diante dele. Uma jornada de amor, coragem e, acima de tudo, transformação. Após o encontro que parecia um presságio, Leonardo sentiu uma necessidade imensa de entender a história daquela menina. O olhar que ela lhe lançou não saía de sua mente, e a conexão que ele sentira parecia ir além das palavras trocadas naquele evento. Naquele mesmo dia, ele decidiu visitar a favela de onde ela vinha, determinado a compreender melhor a sua realidade. Chegando ao local, o que ele encontrou foi um choque de realidade. As condições de vida da menina e de sua família eram extremamente precárias. As casas, construídas de maneira improvisada, mal ofereciam proteção contra as intempéries, e o ambiente estava repleto de crianças correndo sem esperança, muitas delas sem perspectivas de futuro. A menina, cujo nome era Guilhermina, morava com sua avó, que estava doente e não tinha condições de cuidar adequadamente dela. Leonardo ficou devastado ao ver a situação em que ela vivia, mas algo dentro dele disse que ele poderia mudar a história daquela criança. Ele começou a conversar com as pessoas da comunidade e a entender o sofrimento de Guilhermina. Ao mesmo tempo, uma sensação de urgência, quase como a que sentira no sonho, crescia dentro dele. Leonardo sabia que não poderia abandonar aquela menina e que precisava fazer algo para ajudá-la a ter uma vida melhor. A partir daquele momento, ele tomou a decisão de mudar o destino de Guilhermina para sempre, sem ainda saber como seria esse processo. A cada novo dia que passava em contato com a vida de Guilhermina, Leonardo sentia o peso da realidade em que ela vivia. Ele sabia que precisava agir rapidamente,
Mas os obstáculos pareciam ser enormes. A menina não apenas enfrentava as dificuldades de uma infância marcada pela pobreza, mas também lidava com uma situação familiar crítica. A avó, que era a única pessoa que cuidava dela, estava cada vez mais doente, sem condições de oferecer o suporte necessário. A falta de recursos médicos e a ausência de um sistema de apoio eficaz tornavam tudo ainda mais desesperador. Leonardo visitava a favela com frequência, tentando ajudar no que podia, mas sabia que as medidas paliativas não eram suficientes. Cada conversa com Guilhermina o fazia entender ainda mais a profundidade do sofrimento dela, mas também o fazia perceber o quão difícil seria mudar sua realidade sem intervenção direta. A menina, mesmo com seus olhos tristes e um semblante marcado pela dor, não demonstrava rancor ou amargura. Ela era uma criança doce, com uma força interior impressionante, mas a situação em que vivia estava a consumindo. Leonardo sentia que, se não fizesse algo, essa força poderia se perder diante da adversidade. Ele precisava de uma solução e precisava dela o mais rápido possível. O desespero tomou conta de Leonardo, pois ele não sabia como dar a Guilhermina o futuro que ela merecia, mas sabia que não podia mais esperar. Quando Leonardo decidiu contar à sua família sobre sua intenção de adotar Guilhermina, ele sabia que a reação não seria fácil. Sua família, acostumada com o conforto e a estabilidade da vida que ele proporcionava, certamente não estaria preparada para aceitar um desafio tão grande como o de adotar uma criança de uma realidade tão distante da deles. A primeira reação de sua esposa, que sempre fora prática e cautelosa, foi de surpresa e receio. Ela não conseguia compreender por que Leonardo estava se envolvendo em uma situação tão difícil, sem saber como aquilo poderia impactar sua vida e a vida de seus filhos. Ela questionou se ele estava realmente ciente da responsabilidade que teria ao trazer uma criança de uma favela para dentro de sua casa, com todo o trauma e os desafios emocionais que ela provavelmente carregava. Seus pais também estavam apreensivos. O pai de Leonardo, um homem tradicional, temia que a decisão fosse impensada, um impulso movido por uma emoção momentânea. Ele argumentava que a vida de Leonardo já estava cheia de compromissos e responsabilidades e que adotar uma criança desconhecida era arriscar demais, especialmente por não saber o que essa decisão traria para o futuro. Mas apesar do desconforto inicial, Leonardo estava decidido. Ele sabia que a resposta da sua família não seria imediata, mas acreditava que, com o tempo, todos entenderiam o quanto aquele ato de generosidade poderia transformar a vida de Guilhermina e, ao mesmo tempo, a sua própria. Após ouvir a resistência e os questionamentos de sua família, Leonardo se viu imerso em uma turbulência interna. A dúvida o consumia. Ele estava tomando a decisão certa, mas no fundo, uma sensação forte e inabalável lhe dizia que não poderia retroceder. A urgência que sentira no sonho, os olhos de Guilhermina, a situação de vida dela, tudo isso ainda ressoava em sua mente como um chamado, algo que não podia ser ignorado. E, finalmente, Leonardo fez o que talvez fosse o movimento mais impulsivo de sua vida. Decidiu ir atrás de Guilhermina e fazer a proposta de adoção, sem mais demora. A decisão foi tomada sem que ele tivesse todas as respostas ou uma visão clara do que o futuro traria. Era um ato movido por um impulso do coração, uma vontade de não deixar aquela criança sofrer mais. O cantor sabia que, ao adotar Guilhermina, ele estaria mudando para sempre a sua própria vida e a de sua família. Mas, naquele momento, ele não conseguia pensar nos desafios que enfrentaria. Ele queria apenas dar a ela a chance de uma vida melhor, longe da favela e das dificuldades que aprendiam. Era uma decisão sem volta, uma aposta no que o destino parecia ter preparado para ele. Embora sua família ainda estivesse cética,
Leonardo sabia que a decisão de agir era irrevogável. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário para garantir que Guilhermina tivesse a chance de uma vida cheia de possibilidades. Embora a decisão de adotar Guilhermina tenha sido tomada impulsivamente, Leonardo não estava livre de uma luta interna profunda. À medida que o processo de adoção começava a tomar forma, ele se viu cercado por dúvidas e medos que nunca imaginou que enfrentaria. A ideia de ter uma criança com um histórico tão diferente do seu, vinda de uma realidade tão dura, o fazia questionar se ele realmente estava preparado para lidar com o trauma e as dificuldades emocionais que Guilhermina carregava consigo. Por mais que o amor fosse a força que o movia, Leonardo sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ele não tinha a experiência de ser pai de uma criança que viera de uma realidade tão dura e complexa. Ele se perguntava se seria capaz de oferecer o apoio emocional necessário, de entender as dores e os medos de Guilhermina sem julgamento. A pressão para ser um bom pai, para fazer a diferença na vida dela, pesava sobre seus ombros. Além disso, a reação da sua família ainda o perturbava. Ele sabia que não era só ele que estava envolvido nessa decisão, e a aceitação dos outros membros da casa era essencial para que a adaptação fosse bem-sucedida. Leonardo passava noites em claro, pensando em todas as dificuldades que a nova realidade poderia trazer. A dúvida sobre sua capacidade de ser um bom pai para Guilhermina estava constantemente em sua mente. Mas, mesmo com o medo e as inseguranças, havia algo que o fazia continuar. A certeza de que ele tinha sido escolhido para mudar a vida daquela menina, e ele não poderia falhar. Com a decisão tomada, Leonardo mergulhou no processo de preparação para trazer Guilhermina para sua casa. A ideia de oferecer a ela uma vida melhor já não parecia mais uma simples intenção. Era uma missão pela qual ele estava disposto a lutar com todas as forças. Mas ele sabia que a transição não seria fácil. A menina estava prestes a sair de um mundo onde a sobrevivência era uma constante luta, sem segurança emocional e com recursos limitados, para entrar em uma vida de estabilidade e conforto, mas com os seus próprios desafios. Leonardo passou a se envolver ativamente em cada detalhe da mudança de Guilhermina para sua casa. Ele começou a planejar o ambiente em que ela viveria. Um quarto acolhedor, com brinquedos, livros e um espaço para ela se sentir segura. No entanto, ele sabia que mais do que o espaço físico, seria necessário construir uma nova realidade emocional para a menina. Ele procurou especialistas para ajudar na adaptação de Guilhermina, buscando psicólogos e terapeutas que pudessem orientá-lo sobre como lidar com os traumas que ela certamente trazia consigo. A cada passo que dava, Leonardo sentia o peso da responsabilidade, mas também a gratidão por ter a oportunidade de ser aquele ponto de virada na vida de Guilhermina. No entanto, as inseguranças persistiam. Será que ela aceitaria tudo isso? Será que, apesar de tudo, ela conseguiria confiar nele? As dúvidas ainda eram muitas, mas a determinação de Leonardo em criar um novo futuro para ela o impulsionava a continuar. À medida que o processo de adaptação de Guilhermina à sua nova vida começava a tomar forma, Leonardo se viu enfrentando um novo e desafiador obstáculo: o julgamento da sociedade. Embora tivesse a melhor das intenções, o ato de adotar uma criança de uma favela e trazê-la para um contexto completamente diferente gerou uma série de questionamentos e críticas. Muitos não entendiam a razão de Leonardo adotar uma criança com um histórico tão difícil e vindo de uma realidade tão distante da sua. Comentários maldosos começaram a surgir, tanto nas redes sociais quanto em círculos mais íntimos. Ele está tentando se mostrar, diziam alguns. Isso é apenas uma forma de ganhar simpatia, comentavam outros.
Para Leonardo, o mais difícil era ver como as pessoas olhavam para ele e para Guilhermina com desconfiança. Ele sabia que a sociedade tendia a rotular as pessoas de acordo com sua origem. E, nesse caso, a menina estava sendo vista não como uma criança inocente, mas como uma responsabilidade. Os desafios da adaptação foram maiores do que ele imaginava, e Guilhermina sentia-se insegura e desconfortável com a atenção que recebia. Embora fosse uma criança doce e cheia de potencial, ela não estava pronta para lidar com o preconceito que surgia ao redor dela. Leonardo sabia que estava fazendo o certo, mas cada olhar torto, cada comentário pesado, parecia diminuir a confiança que ele tinha em sua decisão. No entanto, a cada crítica, sua determinação em dar àquela criança a oportunidade de uma vida melhor se fortalecia. Ele não estava disposto a se deixar abalar pela opinião pública, pois sabia que estava lutando pelo que era justo. O tempo passou e Leonardo começou a perceber que o impacto da decisão que tomara não era apenas na vida de Guilhermina, mas também na sua própria. A cada dia que passava, ele se via mais envolvido no processo de adaptação e, aos poucos, começou a perceber que não estava apenas ajudando uma criança a encontrar seu lugar no mundo, mas também se ajudando a redescobrir o próprio propósito. No início, tudo parecia ser uma mudança unidirecional, com Leonardo se dedicando totalmente à nova vida de Guilhermina. No entanto, ele logo percebeu que, com o tempo, sua perspectiva sobre o que era realmente importante na vida foi se transformando. A convivência diária com a menina, a troca de experiências e a dedicação em ajudar a moldar um futuro melhor para ela o fez enxergar as pequenas coisas da vida de maneira diferente. O que antes parecia banal, agora ganhava um significado profundo. Leonardo passou a valorizar cada momento com mais intensidade e a perceber a importância de pequenos gestos de carinho, como um sorriso sincero de Guilhermina após uma conquista simples ou a maneira como ela começou a se abrir emocionalmente. O olhar dele sobre o mundo ao seu redor mudou e ele se deu conta de que estava criando algo muito maior do que uma nova vida para uma criança. Ele estava construindo uma nova versão de si mesmo. À medida que ele via Guilhermina superar suas dificuldades, ele também começava a superar suas próprias limitações, questionando antigas certezas e se permitindo crescer junto com ela. Apesar de toda a boa vontade de Leonardo, a adaptação de Guilhermina à nova realidade e à sua nova família não seria simples. A tensão entre os membros da família de Leonardo era palpável. Seus filhos, ainda jovens, estavam se ajustando à presença de uma nova irmã e a esposa de Leonardo, embora tivesse se mostrado inicialmente receptiva, também enfrentava seus próprios desafios em aceitar a mudança abrupta em sua vida familiar. A menina, com todo o seu passado de dor e abandono, estava acostumada a viver isolada, sem a confiança de que poderia contar com as pessoas ao seu redor. Embora fosse evidente que ela tinha muito potencial para aprender e se adaptar, o medo e a desconfiança eram fortes, fazendo com que ela se fechasse em diversos momentos. O que mais incomodava Leonardo era a relutância de Guilhermina em aceitar a autoridade de sua esposa. A presença de uma figura materna, que para ela era completamente nova, gerava conflitos internos, e os momentos de tensão entre elas eram frequentes. Leonardo se via no meio disso tudo, tentando equilibrar o amor e a paciência com a necessidade de impor limites. Por outro lado, os filhos de Leonardo também estavam se ajustando ao fato de que uma nova irmã, com um histórico de sofrimento, exigiria mais atenção e carinho do que uma criança comum. O maior desafio, no entanto, estava no processo de reconstrução dos laços familiares, que precisavam ser solidificados. Leonardo sabia que a aceitação de todos, incluindo Guilhermina, era essencial para a criação de um ambiente harmonioso.
E, embora o caminho fosse difícil, ele acreditava que, com o tempo, as coisas se resolveriam, pois o amor e a paciência seriam os pilares da transformação que estavam por vir. Com o tempo, Leonardo começou a perceber que, mais importante do que a adaptação da família à nova dinâmica, era conquistar a confiança de Guilhermina. Ela vinha de uma vida marcada por abandono e sofrimento, e a confiança nas pessoas havia sido quebrada de maneira irreparável. A menina, embora desejasse se integrar à família, ainda carregava o medo de ser rejeitada, o que a fazia se fechar e desconfiar de todos ao seu redor. Leonardo sabia que não seria fácil, mas sua determinação estava à altura do desafio. Ele dedicava tempo todos os dias para conversar com ela, ouvi-la e, acima de tudo, ser paciente. Compreender o que ela havia vivido e como aquilo moldava suas atitudes era crucial para ajudá-la a se sentir segura. Cada passo pequeno na direção da confiança era uma vitória, mas as recaídas aconteciam. Guilhermina, em momentos de fragilidade, voltava a se isolar, temendo que mais uma vez fosse abandonada. Mas Leonardo persistia. Ele entendia que esse processo não seria linear, que seriam necessários muitos momentos de apoio e compreensão para que ela acreditasse de fato que estava segura. A virada aconteceu quando, em um dia comum, após uma conversa tranquila, Guilhermina finalmente o olhou nos olhos e disse: "Eu sei que você não vai me abandonar." Essa simples frase, carregada de emoção, foi a chave para uma nova etapa no relacionamento deles. Leonardo sabia que, a partir daquele momento, ele havia conquistado algo precioso: a confiança de Guilhermina, e com isso abriria portas para a construção de um futuro cheio de possibilidades. Embora Leonardo tivesse conquistado a confiança de Guilhermina e estivesse criando uma relação sólida com ela, o caminho para a adoção legal ainda parecia repleto de barreiras. O processo burocrático era árduo, repleto de documentos, entrevistas e exigências que pareciam intermináveis. Além disso, Leonardo enfrentava o preconceito das autoridades locais, que questionavam sua decisão de adotar uma criança de uma favela, como se isso fosse uma espécie de erro ou imprudência. Muitos viam sua ação como um ato de boa vontade, em vez de uma verdadeira mudança de vida, o que aumentava ainda mais a pressão sobre ele. Mesmo com o apoio de algumas pessoas, a parte mais difícil era a resistência que ele encontrou dentro dos próprios órgãos responsáveis pela adoção. Ele foi forçado a se explicar, a justificar sua escolha, como se a origem de Guilhermina fosse uma condenação em si. Além disso, a realidade social da menina, sua origem e o contexto em que vivia eram aspectos que muitos consideravam um desafio quase impossível de ser superado. Leonardo sabia que esse processo não seria rápido, mas ele também sabia que, apesar de todas as barreiras, ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para dar a Guilhermina uma vida digna e cheia de oportunidades. Mesmo quando os obstáculos pareciam maiores do que sua força, ele continuava persistindo porque sua missão estava clara. Ele queria ser o pai de Guilhermina e nada nem ninguém iria impedi-lo. Quando finalmente a adoção de Guilhermina foi concluída, a menina sentiu um turbilhão de emoções que ela não sabia como processar. A transformação em sua vida era tão profunda que, embora estivesse feliz, ainda carregava uma sensação de incerteza. Para ela, a ideia de ter uma família não era uma realidade tangível até aquele momento. A confiança que ela havia depositado em Leonardo e sua família estava sendo desafiada por suas próprias experiências de abandono. Embora agora vivesse em um ambiente cheio de amor e estabilidade, algo dentro dela ainda a impedia de aceitar totalmente a nova realidade. No entanto, com o passar dos meses, as mudanças começaram a acontecer de maneira visível.
Guilhermina, que antes se escondia em sua solidão e desconfiança, passou a abrir seus sentimentos e desejos. Ela começou a frequentar a escola com mais frequência e a se envolver em atividades que antes eram impensáveis para ela, como fazer amigos e acreditar que o futuro poderia ser diferente. O sorriso, que antes era raro, agora começou a aparecer mais vezes, especialmente quando ela estava com Leonardo ou sua nova família. A criança que antes tinha o olhar apagado pela dor e pela dificuldade, passou a ter um brilho novo nos olhos, um brilho de quem finalmente encontrava um lugar no mundo. Mesmo com todas as dificuldades internas que ela ainda enfrentava, a adoção foi um marco de transformação, um processo que não só deu a Guilhermina uma nova chance na vida, mas também a oportunidade de acreditar no amor e na família, algo que ela jamais imaginou ser possível. Após meses de adaptação, Leonardo começou a refletir profundamente sobre o significado de amor e família. O processo de adoção de Guilhermina não só transformou a vida da menina, mas também a sua própria visão sobre esses conceitos. Antes, o amor para Leonardo era algo simples, uma emoção que ele sabia dar, mas não tinha ideia de como seria vivê-lo de forma tão intensa e desafiadora. A convivência com Guilhermina o fez perceber que o amor verdadeiro vai além de palavras ou sentimentos superficiais. Ele começou a entender que o amor é, na verdade, um compromisso diário, feito de gestos pequenos e constantes, de paciência e persistência, de suportar os altos e baixos da convivência. Mais do que simplesmente amar, Leonardo aprendeu que o amor precisa ser nutrido, alimentado com compreensão e ações concretas. Ele também refletiu sobre o conceito de família. Para ele, família era sempre algo biológico, uma construção de laços sanguíneos. Mas com a adoção de Guilhermina, ele percebeu que família vai além disso. Família é quem está ao seu lado, quem escolhe amar você e quem, com o tempo, torna-se parte de quem você é. Ele viu em Guilhermina a verdadeira definição de família. Ela não era apenas uma criança que ele havia adotado, mas alguém que ele escolheu como filha e que, através desse ato de escolha, se tornava parte do seu ser. A partir desse momento, Leonardo entendeu que a verdadeira força da família está nos laços invisíveis que criamos, nos gestos de amor que oferecemos, independentemente de sangue ou origem. Com o passar dos anos, Leonardo viu como sua decisão de adotar Guilhermina havia se tornado uma verdadeira transformação, não só na vida da menina, mas também na sua. Ele se orgulhava ao ver o quanto ela havia superado os obstáculos que a vida impôs e como ela se tornara uma jovem cheia de esperança e ambição. A menina que antes estava perdida em um mar de desconfiança e dor, agora era uma mulher segura de si, determinada a construir seu próprio caminho. A relação entre eles se transformou em algo sólido, onde o respeito e o amor mútuo eram evidentes em todos os gestos e palavras. Guilhermina nunca esqueceria o que Leonardo fez por ela, mas também sabia que não poderia deixar que sua história fosse definida apenas pela adoção. Ela queria, acima de tudo, ser reconhecida por quem era, por suas próprias conquistas, embora sempre lembrasse com gratidão o papel fundamental que Leonardo teve em sua jornada. Leonardo, por sua vez, também se sentia transformado. Ele sabia que o legado que deixaria para o mundo não seria de fama ou de riqueza material, mas de algo muito mais valioso, o amor incondicional e a capacidade de mudar vidas. Ele entendeu que, ao adotar Guilhermina, ele havia encontrado o verdadeiro significado de família e propósito. E à medida que Guilhermina seguia sua vida, Leonardo sabia que o impacto de seu ato de generosidade reverberaria por gerações, como um legado de amor, compaixão e transformação.
Ele se tornou um exemplo de que, às vezes, os maiores legados vêm de gestos simples, mas profundos, que têm o poder de mudar o destino de uma vida.